A opção Monitor Registrador de Dados pode ser usada para exibir em tempo real dados de entrada e de saída do motor, selecionar parâmetros específicos a serem monitorados ou um grupo de parâmetros previamente selecionados. Essa opção também pode ser usada durante testes do ECM, para exibir os efeitos de um teste sobre o motor. A janela do monitor de dados é formada por 3 seções: grupos de parâmetros, parâmetros, lista de parâmetros selecionados. A seção Parâmetros mostra todos os parâmetros do grupo selecionado que podem ser monitorados. Adicionando parâmetros. Para que possa ser monitorado, um parâmetro deve ser primeiro adicionado à lista de parâmetros. Para adicionar um parâmetro à lista de parâmetros, basta clicar 2 vezes no parâmetro. Pode-se adicionar tantos parâmetros quanto se desejar à seção atual de monitoramento. Um parâmetro ou um grupo de parâmetros também podem ser adicionados à lista de parâmetros a serem monitorados ou registrados, clicando-se com o botão direito do mouse sobre o parâmetro e selecionando a opção Adicionar ao monitor registrador de dados. Adicionando todos os parâmetros. Para adicionar todos os parâmetros à lista de parâmetros, basta clicar 2 vezes na opção Todos os parâmetros na caixa Grupo de parâmetros. Remover parâmetros. Para remover qualquer parâmetro da lista de parâmetros selecionados, clique 2 vezes no parâmetro ou use o botão direito do mouse e clique em Remover parâmetro. Para remover todos os parâmetros, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção Remover todos os parâmetros. Exercício. Agora é sua vez. Utilizando o método clique duplo, mova os parâmetros alimentação do sensor 3 e aquecedor 1 do ar de entrada para a lista de parâmetros monitorados. Criar um instantâneo de parâmetros selecionados. Um instantâneo de dados é um registro instantâneo de todos os parâmetros que estão sendo monitorados ou que foram monitorados na última execução. Esse arquivo pode ser muito útil para um técnico qualificado durante o diagnóstico de falhas. Um instantâneo pode ser capturado enquanto o monitoramento ou o registro estão em andamento ou depois de terminado o monitoramento. Para capturar os dados atuais de monitoramento, selecione a opção Instantâneo. A localização do arquivo gerado é definida na janela Opções. Registrador de dados. O registrador de dados encontra-se disponível somente quando a função de monitoramento está ativada. Esse recurso pode ser usado para registrar dados de monitoramento em um arquivo para fins de análise. Os parâmetros que serão registrados são os mesmos que estão sendo monitorados. Para ativar essa função, basta clicar no botão Registrar dados na barra de ferramentas. Quando o registrador de dados está operando, a barra de status na parte inferior da tela mostra um indicador animado. Interromper registrador de dados. O registro de dados pode ser interrompido através do botão Registrar dados, do botão Pausa ou através da opção Pausa do registro de dados do menu, através do botão direito do mouse. Ao se interromper o registrador de dados, o indicador animado torna-se estático.
Continuar o registrador de dados. Para continuar o registrador de dados, basta clicar no botão Registrar dados, na barra de ferramentas, ou selecionar a opção Iniciar, Continuar no menu, através do botão direito do mouse. Parar registrador de dados. Para parar o registrador de dados, basta clicar no botão Parar, da barra de ferramentas, ou selecionar a função Parada no menu, através do botão direito do mouse durante o registro de dados. Ao parar o registrador de dados, será exibida uma janela pop-up. Isso permitirá que os dados registrados sejam salvos em um arquivo. A janela mostra a pasta de registro padrão no diretório do Insight. Todavia, os dados podem ser armazenados em qualquer outra pasta. Os comentários necessários também podem ser salvos em um arquivo. Depois que o arquivo de registro é salvo, o indicador na barra de status desaparece. Definir taxa de amostragem. A taxa de amostragem para o monitoramento pode ser definida clicando-se com o botão direito do mouse em qualquer ponto da janela, Monitor, Registrador de dados e selecionando-se Definir taxa de amostragem. Você também pode executar este comando selecionando as opções Ferramentas, Monitor Registrador de dados e Definir taxa de amostragem. Tendo exibido a janela Definir taxa de amostragem, se quiser especificar uma taxa de amostragem, selecione uma unidade de medida na lista suspensa e então use a caixa de valores, incremento-decremento, para o número de unidades desejada. Converter arquivos de registro de dados. Os arquivos de registros e de instantâneos podem ser acessados e convertidos em planilhas ou documentos de texto. Para isso, abra o menu Arquivo. Selecione Converter e Arquivo de registro instantâneo. Será mostrada uma janela de arquivo de origem. Localize sua pasta de registro ou de instantâneos e selecione o arquivo que deseja converter. Clique em Abrir e clique na lista suspensa Tipo. Selecione CSV, separado por vírgula, para salvar como planilha, ou selecione TXT, separado por espaços, para salvar como documento de texto. Clique em Salvar para salvar o arquivo convertido na pasta de registros. A opção Testes de diagnóstico do ECM é utilizada para exibir, em tempo real, dados de entrada e de saída do motor. Essa opção também permite realizar testes de diagnóstico com o ECM conectado e mostra ao usuário os passos necessários para preparar e executar cada teste. O monitor de dados também pode ser usado durante testes do ECM, para exibir os efeitos de um teste sobre o motor. O recurso Testes de diagnóstico do ECM pode ser iniciado clicando-se no respectivo ícone na barra de visualização. Para realizar um teste de desempenho de cilindro, selecione a opção Teste de desempenho de cilindro e clique em Avançar. A tela Teste de desempenho de cilindro mostra o objetivo do teste, instruções sobre como realizar o teste, os valores que estão sendo lidos do ECM e o status do teste. Clique em Início para começar o teste.
O teste será iniciado e as informações do ECM serão mostradas na tela. Resultado do teste de diagnóstico do ECM. Para interromper o teste e visualizar os resultados, clique no botão Pausa. A tela resultado do teste de diagnóstico do ECM, para este exemplo, informa ao usuário que o cilindro 2 está funcionando acima da faixa de parâmetros. Os cilindros 3 e 6 estão funcionando abaixo da faixa. Os cilindros 1, 4 e 5 estão desempenhando dentro da faixa normal. Recursos e parâmetros.